Olá, meus irmãos, um bom dia, um feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto aqui no canal A Verdade sobre o Fim. Os irmãos aí que estão nos acompanhando pelo YouTube e também pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Como sempre, a gente pede, né, toda semana, os irmãos que puderem estar compartilhando o link da live, né, curtindo esse vídeo, isso ajuda bastante na divulgação, tá bom? Alguns irmãos já deixaram até seus comentários aqui. Né, irmã Mônica, né, seja bem-vindo, minha irmã, feliz sábado. A irmã aqui, Maria Aparecida, feliz sábado também. O irmão Ivan, feliz sábado. A irmã Gilmara, feliz sábado. A irmã Catarina, feliz sábado. O irmão Isaac, né? Feliz sábado, meu irmão. E o irmão Alexandre, né? Feliz sábado também, meu irmão. Eu vou estar fazendo uma oração aqui e já passando a palavra para o irmão Luciano, que ele vai fazer lá da igreja no grupo de Itapecerica, na verdade, lá no sítio do irmão Rogério Elias, tá bom? Então vamos orar e aí eu já vou estar passando a palavra para o irmão Luciano. Bondoso Deus, eterno Pai, queremos, Senhor, nesse momento agradecer mais esse sábado maravilhoso que o Senhor nos concede. Também, ó Pai, nesse momento, te pedir que o Senhor possa abençoar cada um que está participando desse culto, aqueles que irão ouvir no futuro, e que possamos, né, pelo poder da sua palavra, cada dia sermos transformados, cada vez mais conforme o seu caráter. Tudo isso eu te peço, não porque haja algum mérito, porque seja merecedor, mas em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então eu vou estar liberando aqui a câmera do irmão Luciano, já dando ok para ele lá, e ele vai já iniciar a mensagem, tá bom? Deus abençoe a todos. Apareceu só eu. Então vamos lá. Bom sábado a todos, sejam todos bem-vindos a mais um culto. Deus abençoe grandemente a vida de todos, amém? Hoje o título da nossa mensagem é: qual o teu nível de confiança em Deus? Às vezes a gente sempre vê por aí as pessoas dizendo, né, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus. E aí quando acontece algo de muito grave, as pessoas se perguntam, Senhor, por que disso aconteceu? A confiança vai embora, né? E eu pergunto, qual que é o nível de confiança que você tem em Deus? É o nível parcial? É o nível total? Você realmente confia em Deus a tal ponto de que tudo que ocorre na tua vida você entende que Deus permite porque Ele quer te fortalecer? Ou a tua confiança é até quando vem uma causa difícil, diferente, e aí você culpa a Deus e pronto. Qual o teu nível de confiança em Deus? Eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 125, verso 1, que diz assim. Salmo 125, verso 1 fala. É muito conhecido de todos, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É muito importante para nós que crê que um dia Jesus vai voltar nas nuvens do céu, ter a confiança na qual a gente leu aqui em Salmo. Não se abalar, mas entender que na vida Deus tem um propósito na vida de cada um de nós e que a gente precisa simplesmente ser firme, crer e confiar. Por mais que muitas vezes a vitória não pareça assim estar diante dos nossos olhos. Por mais que muitas vezes a vitória não pareça assim ser uma vitória, né? Vamos pensar, Jesus morreu numa cruz. E quando você olha, as pessoas que eram mortas na cruz eram as pessoas que eram as piores pessoas, bandido, né? Pessoas ali que mereciam. E aparentemente, quando a gente percebe ou vê ou lê que Jesus não morreu numa cruz, até parece que não é uma vitória. Mas quando a gente reconhece que aquele sacrifício foi necessário para a salvação das nossas almas e entende que o sangue de Jesus precisava ser derramado e que, além do mais, ele fez tudo aquilo por vontade própria, aí você começa a entender que muitas vezes o propósito de Deus, por mais que seja difícil dos nossos olhos entender, ele é o meio de cada um de nós alcançarmos a vitória. Agora, só vai depender de nós se a nossa confiança for em Deus ou for em qualquer outra coisa.
Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história de um homem que eu acredito assim que ele precisou passar pela escola da prova para ter confiança em Deus. Ellen White também nos diz que as provações são obreiras de Deus, porque ela quer nos moldar. E eu gosto muito dessa história desse homem que eu vou compartilhar. Convido vocês a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 25. A gente vai conhecer um pouco sobre a história de Jacó e entender a importância, meus queridos irmãos, da confiança em Deus. Gênesis, capítulo 25. No capítulo 25, no verso 22, 21, melhor dizendo, fala aqui que Isaac era um homem muito bom, um homem que orava a Deus, um homem que Deus falava com ele. E aqui, ele até esse momento, ele não tinha nenhum filho. E aqui no verso 21 fala, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Quer dizer, Rebeca ficou grávida. No verso posterior, diz assim, os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E ela consultou ao Senhor. E aí agora Deus responde para ela no verso 3, diz assim, o Senhor lhe respondeu, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Olha assim aqui as primeiras lições de confiança em Deus. Isaac, ele confiava tanto em Deus, ele tinha uma mulher estéril. Ele confiava tanto em Deus que na hora certa ele teria um filho. E ele não ficou ali questionando, procurando tratamento. Ele orou e entregou a sua vida na mão de Deus. Deus falou, tudo bem, chegou a hora, Isaac, de você ter um filho. E agora diz a Bíblia que a mulher dele engravidou. Engravidou de quantos? 2 gêmeos, né? Uma gravidez gemelar, gêmeos. Você vê como que é as coisas. Ele pediu um, veio quantos? 2, né? E agora diz aqui a história da Bíblia que eles lutavam no ventre dela. Eu não sei assim como poderia ser descrita essa luta, mas eu acredito que já imaginou você estar grávida com 2 dentro da sua barriga e todo o tempo está ali se mexendo, todo tempo. E as pessoas dizem, olha, eles estão brigando desde pequeno, dentro da barriga, desde o ventre. E ela pergunta, poxa, se é assim, por que eu ainda vivo? Diz ela que foi consultar o Senhor, ela orou, e o que o Senhor respondeu? 2 nações há no teu ventre. E aí Deus conta que, olha, o mais novo vai ser o líder, vai ser o chefe, o mais velho vai seguir o mais novo. 2 nações há no teu ventre. Talvez você pense, como assim? Não são gêmeos? Não vai nascer tudo igual? Na cabeça de muitas pessoas, acho que quando é de 2, nasce de uma vez, né? Nasce de uma vez só. E não é assim. Nasce um, geralmente demora ali um pouco, né? Algumas pesquisas aí que fizeram aí um tempo atrás na Alemanha, por exemplo, eles puderam colocar uma média de 13 minutos do nascimento de um para o outro. Então, só porque é gêmeo, se você pensa que nasce tudo de uma vez, você está enganado. Nasce um e posteriormente o outro. Só que essa história, ela nos traz aqui algo que a gente pode aprender uma coisinha a mais. Essa história, ela pode aqui nos ensinar a como a gente pode ter cada vez mais confiança em Deus. A gente pode aprender isso aqui nessa história muito mais do que você possa imaginar. E aqui, por que a Bíblia relata já da gravidez? Porque é daqui que muitas vezes as coisas acontecem. Vamos imaginar, a criança nasce lá na barriga e para nascer os 2 sem a mãe morrer, primeiro, as crianças têm que estar com a cabeça para baixo na barriga. É a cabecinha que sai. E aqui agora sim, por exemplo, a criança, quando fala ali, você talvez já deve ter ouvido isso, e agora? Tá quantos de dilatação? E agora o que acontece? A mulher tá quanto? Tá sentindo a dor? Tá como de dilatação? A primeira coisa que sai da mulher é a cabeça. E como a cabeça ali ela é molinha, você já deve ter percebido, ela é molinha, tem a moleira, né? Que todo mundo tem medo de pegar. Ela é molinha já para se adaptar na passagem.
E quando ele está ali com a cabecinha de fora, que é o primeiro que aparece, a gente fala, está coroando. Aí você pergunta, a cabeça está de fora e por que não sai? A criança precisa fazer um deslocamento do braço para ela poder sair. E quando ela faz esse deslocamento, porque quando está saindo, bate aqui no ombro, e ela traz o ombrinho dela, que ela é toda molinha, mais para cá, ela consegue sair. Então, ela sai primeiro pela cabeça, e por último, que sai da mulher, de um recém-nascido, são as pernas. Só que nessa gravidez acontece algo que talvez possa hoje colocar qualquer parteira, qualquer pessoa que trabalha com obstetrícia, com a pulga atrás da orelha. Conta a história do nascimento desses gêmeos, que quando Esaú saiu, ele saiu já grandão, bonito, diferente do primeiro. Só que agora acontece, quando viu, falou, esse menino é lindo, vou pôr o nome dele de Esaú. Olha. Posteriormente, quando ele estava saindo, agora vem algo que talvez pudesse colocar uma pulga atrás da orelha em qualquer médico, enfermeiro, qualquer parteira. Existia uma mãozinha segurando no calcanhar do outro. Todos que estavam fazendo aquele parto da Rebeca pensaram, olha só que engraçado, o irmãozinho quer roubar o nascimento do outro. Ah, o nome dele vai ser ladrãozinho, vai ser Jacó. Vai ser Jacó. Quem viu o parto entendeu que como se ele quisesse sair primeiro, né? Como se quisesse ali ser o melhor, ser o primeiro. Agora, segundo a Bíblia, essas crianças crescem, se desenvolvem. Diz a Bíblia que Esaú era um tremendo caçador, era uma pessoa ali apta da natureza. Diz a Bíblia agora que Jacó era um homem pacato, pastor de ovelha, e agora uma pessoa que cuidava ali da sua mãe, das pessoas, era uma pessoa diferenciada. Jacó, desde pequeno, ouviu da sua mãe que Deus um dia ia abençoar aquele que ele escolheu. Deus ia abençoar aquele que ele escolheu. O que muitas vezes limita, meus queridos, a nossa confiança em Deus, o que limita muitas vezes a nossa confiança em Deus, por incrível que pareça, é aquilo que muitas vezes nós levamos como carga de aprendizado, coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, mas aí a gente coloca como se fosse da Bíblia. Vamos pensar aqui, por exemplo, o que Deus falou para a mãe? Olha, 2 nações estão no teu ventre. O mais novo vai ser o chefe do mais velho. Não é assim que a gente leu? Mas na época de Jacó, as tradições diziam que quem que era o mais abençoado? O primogênito. Quem que era o herdeiro de tudo? O primogênito. E aí agora se tinha a tradição. Jacó, durante a sua vida, ele tentou resolver esse problema. Jacó, ele viveu uma vida tentando resolver esse problema. E ele ficou almejando, querendo uma oportunidade de resolver esse problema. Diz a Bíblia que em algum momento aqui, Esaú foi caçar e ele veio com tanta fome, mas com tanta fome, que ele estava ali à beira da morte, segundo assim, alguns exageram e acreditam. Mas diz que ele estava com muita fome de verdade. E aí quando ele passa ali pertinho de onde estava o irmão estava cozinhando o quê? Um guisado de lentilha. Um guisado de lentilha. E ele agora vê nisso o quê? Uma oportunidade. E ele fala assim, tudo bem, você está com fome? Mas você está com muita ou com pouca fome? Eu estou morrendo de fome, daí que eu vou comer. Não, não é assim não. Eu te dou. Eu posso até te dar. Mas você vai ter que vender para mim o direito de primogenitura. O que Esaú fez? Do que vai me adiantar ser o primogênito e morrer de fome? Dá esse prato aí, meu filho, é sua. Toma. Jacó pensou que, olha, a minha artimanha deu certo. Deus vai cumprir o propósito que ele disse para minha mãe, do mais novo governar o mais velho. Eu só pergunto para vocês uma coisa. Eu vou perguntar para você que está me assistindo aqui.
para vocês que estão aqui. Deus cumpre o seu propósito no engano e na malícia e no pecado e no erro. Deus não cumpre, não? Mas Deus tinha falado, gente, olha, Rebeca, é o seguinte, o mais novo vai governar o mais velho. Jacó confiou em Deus ou na esperteza? Como? Tentando lubridiar o irmão, comprar com comida? Mas ele sabia do propósito de Deus, então volta a pergunta aqui. Então quer dizer que Deus apoia a malandragem? Deus apoia a pouca vergonha? Deus aprova o engano para você ser bem-sucedido nas coisas de Deus? Claro que não. Claro que não. Deus nem se agrada disso. Deus nem se agrada disso. E aqui o que eu acho que eu fico triste é que muitas vezes a gente faz isso. Porque a nossa confiança não é em Deus. E eu digo uma coisa para você, quando a nossa confiança não é em Deus, a nossa confiança é em quem? Quando a nossa confiança não é plena em Deus, quando a nossa convicção, quando a nossa fé, quando a nossa confiança não é plena em Deus, por incrível que pareça, irmãos, a gente acaba dando uma brecha para o inimigo. Uma brecha. E o inimigo te domina. Quando você não confia em Deus, você confia no diabo. Você acaba sendo possuído pelo diabo. Talvez você possa pensar assim, não, irmão, não é isso não. Eu assisti já no filme do Chuck, né, que quando o diabo possui, a gente vira a cabeça. Ao contrário. Irmão, quando o diabo possui, a gente faz isso, faz aquilo. Não, quem te enganou, eu não sei. Mas quem disse? E quando o diabo domina, ele faz isso. Você está enganado. No decorrer da história, em um futuro não tão distante dessa situação aqui da lentilha, ocorreu que Isaac, agora já velho, queria abençoar o seu filho. E agora sua mãe escuta. E agora ele já lubridiou o irmão uma vez. Quem lubridia o irmão é capaz de lubridiar o pai também ou não? É. As grandes mentiras começam com as pequenas. Quem falou que um grande mentiroso um dia não foi um pequeno mentiroso? E se ele teve a coragem de, né, querer passar a perna no irmão, o pai, filho, era a próxima vítima. E ele conta a Bíblia, que é uma história conhecida por todos nós, ele teve coragem de enganar quem? O seu próprio pai. O pai ainda deu diversas chances dele dizer. Diz a Bíblia que a mãe foi lá, fez uma comida boa. Foi lá, encapou ele, né, com peles de carneiro, porque a Bíblia conta que ele era liso. E fez tudo. Quando ele chega com o pai ainda fala, olha, a voz é de Jacó, quem é você? Sou Esaú, seu filho preferido. Mas a voz é de Jacó. Não, pai, o senhor está enganado, eu sou Esaú. Chega mais perto para eu ver se é você mesmo, meu filho. E agora o pai já velho, idoso, começa a pegar, poxa vida, a voz é de Esaú, é de Jacó. Mas o braço é de Esaú, olha como ele é peludo. Senta aqui, meu filho, que eu vou te abençoar. Gente, o que ele fez para receber uma benção? Reflete aí. O que ele fez para receber uma benção, eu pergunto, reflete em algum momento confiança em Deus? O que ele foi capaz de enganar o seu próprio pai, se passar por quem ele não era? Reflete pessoas que ali demonstram alguma confiança em Deus? Se Deus havia feito a promessa para a mãe dele que um dia ele seria quem ele seria, se ele confiasse em Deus de verdade, o que ele faria? Ele esperaria a promessa. Davi um dia não foi lá, ele estava lá cuidando das ovelhas. Deus falou para Samuel o seguinte, até quando você vai ficar chorando por Saul? Não foi assim? Você já leu na Bíblia? Vai, eu vou te mostrar quem eu escolhi.
E agora conta a Bíblia que ele foi lá na casa de Jessé. Todos nós conhecemos essa história. Foi lá e ungiu e disse assim: olha, Davi, você vai ser rei de Israel. Eu pergunto, entre o período de unção de Davi até a morte de Saul, se passaram vários anos. Em algum momento você viu, Davi foi escolhido por Deus naquele momento, mas ele não assumiu o reinado naquele mesmo momento. E existe diferença. Por quê? Um dos frutos do Espírito se chama paciência. E paciência significa que você deve esperar em Deus. Eu falei que muitas vezes o diabo ele domina, não domina? E quantas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul? E eu pergunto, o que ele fez? Ele matou? Ele esperou em Deus. Ele esperou em Deus. E agora, quando ele espera em Deus, passado um tempo, Saul morre. E ele não vai lá, olha, é o seguinte, Saul morreu, agora eu vou reinar. As pessoas vêm. Seja o nosso rei. Ele começa sendo rei de algumas tribos, posteriormente outra parte do reinado chama, e ele se torna o rei de Israel. Eu pergunto, o assumir do reinado de Davi foi algo que expressou de uma pessoa que confiava em Deus ou não? Sim. E agora o de Jacó? Todas as atitudes que ele fez, foi algo de quem confiava em Deus ou no inimigo? Sabe? Quando a gente fala em confiança em Deus, eu digo uma coisa para vocês. Deus, ele vai trabalhar com sugestões na tua vida. Por outro lado, o diabo também vai trabalhar com sugestão na tua vida. A luta é pela tua mente. A luta é pelas tuas escolhas. Agora, como você falou, irmão, você falou que o diabo domina. Ele domina. São nas pequenas coisas que ele domina. Mas aí com o intuito vai ficando grande. Ele consegue te vencer num pequeno detalhe. Mas aí com o passar do tempo ele te consegue vencer nos grandes. Vamos pensar aqui em algo pequeno. Vamos pensar que você leva o seu filho no mercado e chega lá e ele vê uma balinha, e ele quer. E aí agora ele Meus irmãos, parece que travou um pouquinho lá a transmissão do Luciano. Vamos só aguardar um pouquinho que eu acho que já volta ao normal, tá bom? Ele já me respondeu aqui, ele já vai reconectar lá, tá bom? Agora o irmão Luciano já vai retornar, tá bom? Então voltando lá, caiu aqui a conexão. Então, como eu estava falando, e aí a criança pega uma balinha, aí você fala, não vou voltar lá no mercado, porque senão vão falar que você é ladrão. E aí você vai perceber que os maiores ladrões de banco, eles começaram roubando uma balinha. Qual é a confiança deles? Ah, não, eu roubei uma balinha, não aconteceu nada.
Ah, eu roubei um banco, fui preso lá, não aconteceu nada. A confiança deles é o seguinte, que ele pode fazer tudo que não presta, que nada vai acontecer. O diabo deu uma pequena sugestão, no final se tornou grande. E isso faz com que você deixe de confiar em Deus para confiar em quem? No inimigo. Vamos pensar em muitas outras questões. Vamos pensar assim na questão do pecado, por exemplo. Ah, não, só um pecadinho não tem problema, não. Deus não vai ficar chateado só com esse pecadinho, não. Presta atenção. E aí o pecadinho se torna um pecadão. E aí agora o pecadão, ah, irmão, mas para Deus não tem pecadinho nem tem pecadão. Não, tudo é pecado para Deus. E por pior, tudo tem consequência. E é por isso que o diabo trabalha tanto. E agora eu pergunto, aonde é o lugar onde o diabo mais trabalha? Talvez você pense, irmão, acho que o lugar que o diabo mais trabalha é no bar. Porque o diabo quer fazer as pessoas beber bebida. Ah, eu acho que o lugar que o diabo mais trabalha, irmão, eu acho que é numa festa, porque ele quer levar os nossos jovens para a festa. O diabo trabalha na igreja. O lugar que ele mais trabalha é dentro da igreja. Porque essas pessoas já estão lá no mundo, já estão fazendo o que para ele? Já são dele. Se a pessoa está lá no mundo, elas já são dele. O diabo vai trabalhar por aqueles que não são. E o que Pedro fala como o inimigo está? Ao redor como leão. Doido. O diabo está louco para devorar. E ele agora começa com pequenas sugestões, até o ponto de você minar a sua confiança em Deus e passar a confiar totalmente na sugestão de quem? Dele. E agora, como que Deus trabalha nesse ponto? Ele vai permitir que você passe por diversas provas. E agora, o passar pelas provas vai dizer aonde está a tua verdadeira confiança. Vamos pensar numa coisa, você tem muito dinheiro. E aí, do nada, faz como fez na época do Plano Collor. Vai lá e congela. Você não tem mais dinheiro mais para nada. Se a tua confiança em Deus é em Deus, o que vai acontecer? Você vai permanecer firme, ou ao menos vivo. Se a tua confiança for no dinheiro, meu querido, quantas pessoas que eu conheço, Luciano dos Santos, conheço, que se suicidaram porque perderam tudo, né? Porque perderam tudo. Eu lembro mesmo do vizinho, ele tinha uma fábrica muito próspera na rua da minha casa. Nessa época mesmo, quando ele se viu sem dinheiro, quando ele se viu nessa circunstância, tudo bloqueado, não podendo comprar do bom e do melhor, não podendo comprar aquele chocolate norueguês que vinha numa lata nos anos 80 para 90. Quando ele viu numa situação difícil, ele pensou assim, eu não quero mais voltar a ser pobre. Ele subiu no prédio de 12 andares e se jogou. E morreu. Porque ele não queria mais voltar a ser pobre. A confiança dele era em quem? No dinheiro. O dia que o dinheiro acaba, acaba também o quê? A confiança. Muitos casais, meus queridos, confiam em quem? No dinheiro. Quando está bem financeiramente, está bom o casamento, não é? Está tudo mil maravilhas. É amor para cá, é amor para lá. E aí Deus vai lá e mete a mão, fala, peraí, eu vou tirar agora um pouco desse teu dinheiro para mostrar para você que a confiança, você está com a confiança no lugar errado. E aí vem as brigas, e aí vem a separação, e aí vem as tragédias que a gente vê. Porque Deus queria provar para aquele casal que a confiança deles estava no lugar errado, que eles deveriam confiar em quem? Em Deus e não no dinheiro. E aí você pensa, não, mas por que Deus faz isso? Olha, presta bem atenção no que eu vou dizer. Quando o caso a pessoa não fala na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, não é geralmente assim que as pessoas falam? Na riqueza e na pobreza? Né? Aí vem a pobreza, aí o juramento que a pessoa fez acaba. Né? Vem a doença, o juramento que a pessoa fez acaba. Vem a pobreza, aí pronto, aí que acaba de vez.
Pessoas que pensam assim, a confiança deles é em Deus ou no dinheiro? No dinheiro. E as pessoas que querem ir para o céu, a confiança delas tem que ser em Deus ou no dinheiro? Deus. Em Deus. Por quê? Vai chegar algum dia, segundo a gente espera na Escritura, que você não vai poder comprar e nem vender. E agora? Imagina agora essa circunstância que eu vou dizer aqui. Você não pode comprar nem vender, mas você vai lá, o mercado está abarrotado de comida. E as pessoas vão perguntar, olha, você não pode comprar nem vender, mas assim, é porque você é daquela religião lá do sábado, né? Mas por que você não aceita o decreto dominical? Por que você não aceita o dia do Senhor? Tá vendo? Se você simplesmente aceitar, você pode entrar no mercado e comprar o que você bem quiser. As pessoas que fazem do Deus a sua barriga, que fazem do Deus o seu dinheiro, vão dizer o quê nessa hora H? Vão passar 30, 40, 50 anos guardando o dia de sábado, mas só de pensar que vai passar um dia sem comer, não, Deus o livre, eu vou aceitar o decreto dominical. Eu não sei o que eu vou fazer. Olha, Deus vai ter que entender. Para aquelas pessoas que a confiança em Deus, diz a Bíblia, que a água e o pão será. Para as pessoas que confiam no dinheiro, não podem se imaginar um dia sequer sem comer. Infelizmente, o que vai restar é aceitar o decreto dominical. E eu falo uma coisa para vocês. Deus, ele faz com que a gente passe por todas as coisas que você possa passar, com o intuito de te preparar para aquele grande dia quando Jesus voltar. Olha a história de Jacó, por exemplo. Ele enganou seu pai, não enganou? Posteriormente, não foi tudo descoberto? Foi. Agora, imagina você conviver olhando para o seu pai todo dia sabendo que você enganou ele. Imagina agora você viver num ambiente que o irmão falou bem assim, olha, quando meu pai morrer, eu te mato. Imagina você viver num ambiente. Eu pergunto, valeu a pena para ele enganar o próprio pai? Valeu a pena para ele tudo isso? Eu respondo, não valeu. A gente vê que na história, a mãe que recebeu a promessa, ela não também confiou em Deus. Ela confiou nas artimanhas que ela podia fazer. Foi ela a mentora de muitos planos ali, principalmente a de enganar o seu próprio marido. Sabe qual foi, eu não digo assim, o castigo dela, mas a consequência desse pecado? O filho teve que ir embora. E quando o filho teve que ir embora, eu falo para você uma coisa, nunca mais ela viu ele. Jacó passou mais de 20 anos na casa do irmão dela. E ela morreu, sem ver o filho que mais amava. Mas agora Jacó, ele deveria aprender a confiar em quem? Em Deus. É como se Deus dissesse assim, olha, os teus pais estão te estragando, Jacó. Deixa eu levar você para o deserto, deixa eu levar você para a prova, agora eu vou te ensinar pessoalmente. E eu vou te mostrar, Jacó, cada pisada na bola que você deu, a consequência. Tá bom para você? Meus queridos, a gente vê no capítulo 28 de Gênesis, Jacó chegando no lugar sem nada, colocando uma pedra por travesseiro, porque não tinha nem nada para pôr. E ele agora tem uma visão, né? Segundo diz aqui, Gênesis capítulo 28, verso 11, diz assim, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era posto o sol. Tornou uma pedra e fez por travesseiro, e deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e ele disse, sou o Senhor teu Deus, de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque, a terra que agora está deitada, eu te darei por descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e assim sucessivamente. Fala no verso 16 que, despertando Jacó do sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse, quão terrível é esse lugar. É a casa de Deus, é a porta do céu. Sabe o que Deus estava dizendo para ele ali naquele momento? Eu vou cumprir a promessa, viu? Mas antes, eu vou ter que te ensinar a confiar em mim.
Sabe que Deus está dizendo para você? Olha, eu vou cumprir a minha promessa na tua vida. Mas antes, você vai ter que aprender a confiar em mim. A confiar em mim em todas as circunstâncias. Presta bem atenção. Jacó, ele entende o que Deus quis dizer para ele. E ele agora fala assim, no verso 18. Ele se levantou cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto no travesseiro e derramou ali azeite, diz a Bíblia. E aí diz ele que mudou o nome da cidade. Mas o que eu quero que a gente pense aqui no voto que ele fez no verso 20, dizendo assim, fez Jacó um voto, dizendo, se Deus, tu for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu possa voltar em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Jacó, ele faz assim, Senhor, tudo bem, eu vou confiar em ti. Eu vou confiar em ti. Mas eu quero que para eu confiar em ti, o Senhor me dê pão para eu comer, roupa para eu vestir, e que o Senhor providencie a volta para a casa dos meus pais, para que eu possa voltar a ter paz. Conta a história no decorrer desse encontro. Que Jacó, ele conseguiu chegar lá na casa do tio dele. E logo no meio do caminho, ele encontra lá uma mulher, né, na qual ele quer casar, que já que o propósito era esse, ele encontrou lá. Quem é o nome da mulher? Raquel, né? E aí agora, presta atenção, meus queridos, como é que eu engano? Olha, Deus, ele tenta nos ensinar. Deus, ele tenta nos ensinar desde o princípio. Diz a Bíblia que ele ficou apaixonado por Raquel. E quando você está apaixonado, você é capaz de fazer qualquer coisa, não é assim? Ele começou a trabalhar lá para o seu tio. Ele começa a trabalhar ali para o seu tio. Diz a Bíblia aqui, ó, que Labão olhou aqui para ele e disse assim no verso 15 do capítulo 29. Disse Labão a Jacó, acaso por seres meu parente irá me servir de graça? Dize-me qual é o teu salário. E aí qual foi o salário que ele escolheu? Ele falou, olha, tudo bem. Eu vou trabalhar 7 anos pela tua filha. Falou, não, tudo bem, negócio fechado. Diz a Bíblia que Jacó trabalhou os 7 anos, certinho, bonitinho, e agora foi exigir o quê? O salário dele. Quando ele chega agora para receber o salário, o sogro, né, prepara aquela festa de casamento, prepara tudo, deixa tudo arranjado, e no final das contas, na hora, né, de consumar o fato ali, de viver os dois juntos, felizes para sempre, quem que Jacó recebe como esposa? A Lia. Mas foi por ela que ele trabalhou. Então Jacó fez o quê? O que aconteceu com Jacó? Ele foi? Poxa, ele foi enganado. Jacó foi enganado. E o que é que ele fez com o pai dele mesmo? Enganou. Quer dizer então que é assim, irmão? Ele enganou o pai dele e ele foi enganado? Isso mesmo. E agora eu fico imaginando assim, um exemplo, Jacó amanhecendo, achando que estava nos seus braços a mulher da sua vida. E ele agora, não digo assim que com um tom de decepção, mas ele agora olha e não era Raquel. Sabe o que eu fico imaginando que se passa na cabeça dele? Ele dizendo para Deus, Senhor, até quando o Senhor vai lançar no meu rosto o meu pecado? O Senhor vai ficar me lembrando a vida toda que eu enganei o meu pai? Essa resposta exprime, irmã Elisângela, Afonso e Adriana, uma resposta de quem confia em Deus. O que uma pessoa sem Deus responderia? Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? A pessoa que o diabo é que está ali, ó, é assim. Porque se você bem analisar, você vai perceber que você merece sim pelo que passa. Jacó merecia passar por aquilo ou não? Opa, merecia.
E o pensamento dele é esse: Senhor, até quando o Senhor vai lançar na minha face o meu pecado? Quando eu falar, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu não posso passar por isso? Por que não? Agora ele vai lá, conversa com o sogro dele. O sogro, não, tudo bem, passando a semana dessa daí, eu te dou a mulher que você ama por mais 7 anos de trabalho. A paixão falou mais alto. E o que ele fez? Ele aceitou. Só que agora, diferente, ele recebe o pagamento adiantado, né? Ele trabalhou ali pela sua esposa amada, mais 7 anos. Contando isso aí agora, por quantos anos Jacó trabalhou só para ter 2 esposas? 14. E quando vence, aí você pensa, irmão, mas aí tudo bem, ele já deve ter aprendido a lição do engano, né? Porque afinal ele trabalhou, recebeu enganado, né? Tá tudo bem. Agora chega no 14º ano de trabalho. E ele agora fala assim, olha, já chegou o meu tempo, eu quero ir embora, Labão. Não aguento mais, quero ir embora. Não, pai, que é isso? Como é que você vai sustentar a sua família sem trabalho nem nada? Vamos combinar um salário. Falou, tudo bom, Labão. Ó, eu tenho cuidado do teu gado, eu tenho me fadigado, eu tenho me matado de trabalhar. Mas agora como é que vai ser? Falou, então vamos fazer o seguinte, escolhe o teu salário. Aí Jacó fala aqui, no capítulo 30, e aqui no verso 32, dizendo assim, passarei hoje por todo o teu rebanho, separarei dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre o cordeiro, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Esse será o meu salário. Falou, tudo bem, Labão no verso 34, tudo bem, Jacó. É isso aí. Negócio fechado. Todo esse daí é seu. Mas no mesmo instante que ele fecha o negócio com Jacó, ele manda os seus filhos. Olha, pega tudo que for salpicado, malhado e negro, some com eles aí a caminho de 3 dias. E agora, meu querido irmão Afonso, você mais uma vez, como diz aqui, mais uma vez o Jacó foi enganado. Foi ou não foi enganado? Só que agora ele deveria demonstrar a confiança em Deus. Vamos pensar que você tem agora ali, eu chamo você para trabalhar para mim, digo assim, olha, todas as ovelhas negras que nascer é sua. Aí você chega, olha para o rebanho meu e pensa assim, mas poxa, só tem ovelha branca, como é que vai nascer negra? Né? Como é que vai nascer negra? Jacó confiava em quem? Você acha que antes dele falar com Labão, ele não já tinha, ele que cuidava? Ele sabia de cada ovelha que estava ali, ele não sabia a quantidade que tinha de ovelha marrom, branca, salpicada, tudo para exigir como salário, e aí, de repente, do nada some. Mas a confiança dele era em quem? Era em Deus. Conta no verso 37 que Jacó ele fez ali uma estratégia. Ele orou a Deus e Deus falou, olha, lembra, eu prometi, olha, eu falei para você confiar em mim? Confia em mim, rapaz. Confia em mim. No verso 37 fala que Jacó raspou, né, uns galhos de árvore ali, e colocou aonde as ovelhas tomavam água. E aí fala que elas ali cruzavam e concebiam na frente da vara. E agora Jacó usou de uma estratégia. Ele fez assim, quando as ovelhas eram bem fortes, né, bonitas, vistosas, ele permitia que tomasse água com as varas dentro do bebedouro. Aí diz a Bíblia que todas que nasciam fortes, nasciam da cor do salário de Jacó. Qual que era o combinado, Jacó? As negras, as pintadas, e as outras serão o teu salário. Mas aí só tinha ovelha branca. O que nascia? Negra, salpicada. E aí, quando eram as fraquinhas, ele colocava lá 2 branquinhas, e aí nascia a branquinha. Pegava 2 ovelhas brancas, quando era forte, Jacó colocava lá as varas de álamo. E aí elas nasciam negras, salpicadas e pintadas. Quando era fraquinha, as mesmas ovelhas que era tudo branca, Jacó tirava as varas e as ovelhas nasciam brancas. Diz a Bíblia, conforme fosse assim, as fortes eram de Jacó e as mais fraquinhas eram de Labão. E fala que com pouco tempo Jacó enriquece. Mas como assim? Eu lendo a Bíblia, eu pergunto assim, olha gente, quando a gente confia em Deus, Deus
faz cada uma. Deus faz cada coisa que a gente não espera. Você acha que Labão se contentou em dizer que o salário de Jacó seria só aquele? Eu acredito que quando ele viu Jacó prosperando, ele chamou: olha, Jacó, vamos ter que mudar o teu salário. A partir de hoje, as ovelhas que nascer listrada é tua. Irmãos, eu tenho 38 anos, eu nunca vi uma ovelha listada. O que eu vejo de listado na natureza é a zebra. E você concorda que se alguém te chama para dizer assim, ó, o teu salário vai ser alistrado, a pessoa não quer te pagar? Hã? Vamos concordar, né? Vamos concordar que se a pessoa te chama para dizer assim, olha, o teu salário de hoje em diante vai ser umas ovelhas listradas. Você concorda comigo que eu tenho 38 anos, eu nunca vi uma ovelha listrada, né? Como a zebra. A zebra eu já vi, mas eu nunca vi uma ovelha listrada. Você concorda que a pessoa não quer te pagar? E aí você confia tanto em Deus que ele fala assim, não, tudo bem, meu sogro, combinado. E agora as ovelhas começam a nascer de que jeito? Listrada. Talvez ele chame e diga assim, olha, Labão, olha, Jacó, vamos ter que mudar, não dá mais para o seu salário ser alistrada. O teu salário agora vai ser as ovelhas de bolinha. Pô, tudo bem, meu sogro. Negócio fechado. As ovelhas fortes nasciam como? De bolinha. E aí, quando acabaram-se as cores e a inspiração de Labão, ele não tinha mais o que fazer para mudar o salário de Jacó. Jacó agora fica sendo dono do próprio negócio. Fruto do quê? Da confiança em Deus. Fruto da confiança em Deus. No verso 32 de Gênesis, fala assim, verso 31, capítulo 31, verso 41, diz assim, por 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por 2 filhas, 6 anos pelo teu rebanho, 10 vezes mudaste o meu salário, ó. Quantas vezes mudou o salário dele? 10 vezes. E aí agora Jacó testemunha a sua confiança quando ele diz assim, se não fosse o Deus do meu pai, certamente eu sairia da tua casa com as mãos vazias. Se não fosse o Deus do meu pai, certamente, Labão, eu sairia da tua casa com as mãos vazias. A confiança em Deus, você dá os méritos para Deus. A confiança em você, os méritos são teus. Poxa, cara, eu consegui fazer o cruzamento lá e dar a ovelha listrada. Poxa, eu sou bom, eu devo ser muito bom. Eu fiz lá o cruzamento das ovelhas e fiz nascer de bolinha. Quando o cara se acha bom demais, quando a confiança é nele, quando a confiança é nos conselhos do inimigo, ele começa a se achar bom e o mérito que era para ser de Deus deixa de ser. Talvez isso aconteça conosco quando a gente pensa, não, eu tenho 30 anos na verdade presente, eu tenho 20, eu tenho 15. Ah, não, que isso, gente? Se a nossa confiança não foi em Deus, não vale nada 30, 40, 50 anos de conhecimento da palavra. E são as provas que a gente passa, da forma que a gente passa, é que são os nossos testemunhos da nossa confiança em Deus ou não. Jacó agora não era mais uma pessoa que estava ali humilhada ou que não tinha pão para comer. Lembra do seu pedido? Pão para comer e roupa para vestir. Esses 2 pedidos já estavam realizados na sua vida. Ele agora tinha bastante pão para comer e ele agora tinha bastante roupa para vestir, se ele bem quisesse. Qual era o último item que faltava? Era geralmente o item mais difícil, que era voltar em paz para a casa dos seus pais. E agora diz a Bíblia que nesse momento da vida de Jacó, ele estava voltando para o seu lar. Ele estava voltando. Talvez no pensamento dele, ele pensando, não, já se passaram 20 anos, talvez o meu irmão já deve ter esquecido do ocorrido. Eu quero saber como está meu pai, eu tenho saudade da minha casa. E ele agora volta tranquilo, mas orando, pensando como seria a situação. De repente, o irmão dele fica sabendo, olha, o teu irmão está voltando. Diz Eluate a Bíblia que fala que quando Esaú soube dessa notícia, o ódio que ele ficou no momento foi o mesmo de 20 anos atrás. E ele agora junta lá uma enorme quantidade de homens armados até o dente, dizendo, vamos lá matar o meu irmão.
Passados-se 20 anos. Jacó agora caminhando no meio do caminho, ele sabe da notícia. Ele fala, ó Jacó, é o seguinte, eu encontrei o teu irmão, e o teu irmão está vindo armado até os dentes, e eu acredito que ele venha para te matar. Diz a Bíblia que Jacó, ele passou a noite, né, lá no capítulo 32, no verso 22 em diante, fala que quando ele soube da notícia, fala assim, levantou-se naquela mesma noite e tomou suas 2 mulheres e suas servas, seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Tornou e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando só ele. E lutava ele com o homem, até o romper do dia. Talvez um detalhe que você não tenha percebido aqui nessa Bíblia, nessa parte da Bíblia. Jacó só tinha, meu querido irmão, aquela última noite de vida. Ele até aquele momento ele não tinha a certeza que viveria o outro dia para contar o restante da história da sua vida. Quando ele sabe da notícia que agora é o seguinte, estão vindo para matar você, ele não se preocupou com bens, com riqueza, ele não se preocupou com ovelha, com gado, com qualquer outra coisa. Ele se preocupou somente com a sua vida. E diferente do que muitos fariam, ele não fugiu, porque também saberia que se fugisse não teria nenhuma chance. Mas ele resolveu fazer uma oração. Falar, Senhor, poxa, o Senhor cumpriu as 2 promessas, o Senhor me deu pão e me deu veste. Cumpre a promessa de voltar em paz para minha casa. Agora, presta atenção. Ele vai para o meio do mato, ele vai para algum lugar orar, buscar Deus em oração, e no mesmo instante que ele começa a orar, aparece uma pessoa com aspecto de que quisesse matar ele, ou roubá-lo, ou sei lá o que fazer. E agora ele tinha que lutar com essa pessoa e, ao mesmo tempo, continuar em oração. É tipo aquele ditado que muitas pessoas falam, que você tem que chupar cana e assoviar. Não sei se você já ouviu esse ditado, né? As pessoas falam assim, agora a minha situação está tão assim que eu tenho que chupar cana e assoviar, né? Jacó teve que passar por isso. Ele agora tinha que lutar pela sua própria vida ali naquele momento, contra aquele suposto assaltante, contra aquele suposto ladrão, sei lá o que, contra aquele suposto assassino, ele não sabia o que era, estava à noite, mas ao mesmo tempo ele tinha que continuar em oração. Sabe? Ele deveria ser um homem muito forte, não? Porque diz que não foi uma luta assim de 8 minutos, 10 minutos, 1 hora. Diz a Bíblia que ele lutou a noite inteira, lutando com aquele homem e orando, pedindo, Senhor, cadê a paz da minha família? Eu estou voltando, meu irmão está me matando, e ao mesmo tempo ele lutando com o bandido. Eu fico pensando que força deveria ter aquele homem. Lutou a noite inteira, e quando ele percebeu que ele não lutava com um ser humano, mas sim com o anjo do Senhor, o que ele faz, diz a Bíblia? Ele abraça. E o anjo fala, não, me solta, já chegou a hora de eu ir embora. Me solta, eu quero ir embora. Ele falou, não, eu só vou sair daqui quando você me abençoar. Eu só vou te soltar quando você me abençoar. O que o anjo pergunta para ele? Tá bem. Como é que é teu nome? Quando o pai dele perguntou para ele, como é que é teu nome? O que Jacó falou? Eu sou Esaú. Por várias vezes o pai dele perguntou, mas a voz é, como é que é seu nome? Ah, eu sou Esaú. Por 3 vezes o anjo pergunta, como é que é seu nome? Meu nome é Jacó. Como é que é teu nome mesmo? Ah, meu nome é Jacó. Meu filho, como é que é teu nome? Meu nome é Jacó. Eu não sei se você, algum dia da tua vida, já teve orgulho do teu nome.
Mas imagine você dizer o teu nome, reconhecendo exatamente o caráter que você tem. Jacó estava dizendo, eu sou enganador. Eu sou enganador. Se o meu irmão está vindo me matar, é porque eu enganei. Se o meu irmão está vindo, em vez de me abraçar, me matar, é porque eu enganei. Quando Jacó reconhece, meu querido, o seu pecado, ele demonstra a confiança que ele tem em Deus. E o anjo fala assim, tudo bem, mas o teu nome não vai ser mais Jacó, então. Eu vou mudar o teu nome. O teu nome vai ser agora Israel, porque como príncipe você lutou e prevaleceu. Ele agora sai daquele val, daquele Jaboque, com a confiança, meu querido, em Deus tão grande, que naquele dia o irmão dele podia matar ele, se ele bem quisesse. Mas ele estava em paz, a paz que ele tanto tinha pedido para Deus ao longo desses 20 anos. Porque a melhor paz, a melhor confiança, tudo aquilo que a gente pode ser de melhor para Deus é quando a gente tem a absoluta certeza que os nossos pecados estão perdoados. E diferente do que ele poderia imaginar, o seu irmão, quando viu, não o matou, mas pelo contrário, o abraçou. E também o perdoou. E ele pôde viver ali o restinho da sua vida com um pingo de felicidade. Sabe, meu irmão, quando a gente tem confiança em Deus, a gente passa por várias provas, mas tudo a gente atribui a Deus. Quando a nossa confiança é em Deus, a gente não pede perdão dos nossos pecados no atacado, não. Senhor, eu venho aqui pedir perdão pelos meus pecados. Não, peraí, Senhor, eu pisei na bola hoje com você. Senhor, olha, eu hoje critiquei o meu irmão. Senhor, hoje eu enganei aquela mulher, ela me deu o troco errado e eu trouxe. Senhor, hoje uma pessoa me pediu ajuda e eu não fiz nada. Senhor, olha, hoje eu vi aquilo que não te agradava. Cada vez que você faz isso, você demonstra a sua confiança em Deus, você derrota o inimigo. Mas quando você não tem nenhuma confiança em Deus, mas os méritos de Jesus é suficiente. Claro, é suficiente, você não precisa ir lá na cruz, não. Mas ele hoje está intercedendo por você. E sabe o que ele quer ouvir? Ele quer que você seja como um filho que confia no seu pai, a ponto de dizer cada pisada na bola que você deu. Senhor, hoje eu tive um mau pensamento hoje daquela pessoa. Me perdoa. É isso que Deus quer ouvir. Deus não quer simplesmente ouvir de você, Senhor, perdoa os meus pecados. Espera aí, Deus quer saber que pecado é esse. Meu irmão, mas Deus sabe. Tudo bem, Deus sabe. Deus sabe, mas Ele quer que você confesse. Jacó fez exatamente isso aquele dia. E por isso que o único item que demorou tanto para receber foi a paz de voltar para casa. O primeiro para Deus foi muito fácil. Você quer pão, meu filho? Pronto, você vai trabalhar lá com seu tio. Você quer roupa? Tudo bem, você já está trabalhando aí com seu tio. Agora Deus, ele poderia promover a paz sem um arrependimento? Deus providenciaria a paz de alguma maneira sem arrependimento da parte de Jacó? Nunca. Mas para Deus promover isso, precisaria fazer com que ele passasse por diversas provas e aumentar a sua confiança em Deus. Eu não sei até quando você confia em Deus. Eu não sei se a tua confiança está em Deus ou está no dinheiro que você tem. Eu não sei se a tua confiança em Deus está no conhecimento que você tem da Bíblia. Mas a única coisa que eu sei é que hoje existe uma luta pela tua mente entre os anjos de Deus e os anjos do inimigo. Quando a gente confia em Deus, a gente confessa, a gente entrega, a gente vive uma vida que agrada a Deus. Quando a gente diz confiar em Deus, a gente aparentemente apresenta a nossa vida como se fosse servindo a Deus, quando na realidade nós estamos servindo ao inimigo. Então preste bem atenção, meu querido, na história de Jacó. Ele precisou mudar o caráter de uma vida. Ele precisou passar por diversas lutas, por diversas provas, para que pudesse entender uma coisa, que é a confiança em Deus
ela está acima de tudo. E o que Deus quer, por mais que se passe muitos anos, é que a gente confesse os nossos pecados e o abandone. Isso é demonstração de confiança. Seja a mais dura prova que você tiver que passar. Deus quer que a gente confie. Quer que a gente confesse os nossos pecados. Para que a nossa vida possa ser transformada. E se você tem esse desejo, a gente vai estar nesse momento em oração por você e na vida de cada um de nós. Para que Deus possa promover no nosso coração essa transformação, que a gente possa ser como uma criança. A criança confia tanto, muitas vezes, nos seus pais. E muitas vezes Deus quer simplesmente que a gente seja como criança, confie nele. Olha, meu filho, você vai passar por luta, você vai passar por prova, você vai passar por tudo isso, mas eu vou estar junto com você. E é para o seu crescimento. É o que Deus quer dizer para nós. Então você vai confiar. E você confiando, você vai passar. Nós lemos agora na Escola Sabatina uma coisa que eu achei muito interessante, que se você está em paz nesse mundo, tá tudo bem, nada acontece, claro que tem alguma coisa errada. Jesus não veio trazer paz, pelo contrário, ele falou que veio trazer guerra, né? E fala, né, a gente lê na Escola de Sabatina dizendo que nós não teremos paz do lado de cá. No paz no que sentido? Jesus fala que aquele que quiser servir padecerá a perseguição. Vamos pensar que hoje eu não tenho tanta confiança em Deus, aí eu não consigo evangelizar ninguém. Eu não consigo falar do amor de Jesus para ninguém. Às vezes você está com o folheto na mão, você quer entregar e diz assim, eu não posso, eu sou tímido. E não é o meu dom evangelizar. Não é meu dom falar do amor de Jesus para ninguém, gente. Como é que você vai saber de uma notícia tão boa como essa e não vai querer compartilhar com ninguém? Percebe que são sugestões, pequenas sugestões, e às vezes o inimigo vai nos dominando. Eu tenho vergonha de entregar. Quem é que está dominando você? É o inimigo. Porque o povo de Deus é vergonhoso ou destemido? Acredito eu que destemido. Acredito eu que destemido. Irmão, mas eu sou tímido, eu acho que eu não tenho esse dom de falar do amor de Jesus para ninguém. Olha, dentro da palavra de Deus, você pode não ter o dom de cantar, você pode não ter o dom de pregar na frente da igreja, você pode não ter diversos dons, mas, segundo o que a gente lê, fala que todo servo de Deus nascido no reino dele é missionário. Jacó, ele fez muita bobagem na vida dele, mas ele teve que se tornar uma pessoa diferente. E graças a Deus ele se tornou, a ponto de todo mundo olhar para ele e dizer, olha, eu vejo que o Espírito de Deus é com você. Confie em Deus. Coloque a sua confiança plena nas coisas de Deus. A ponto de todo mundo olhar para você e dizer assim, esse cara, essa pessoa, essa mulher, essa irmã é diferenciado. Eu vejo que Deus se faz presente na vida dele. Que você vai ver o resultado dos trabalhos de Deus na sua vida, amém? Nós vamos estar orando por você, que Deus abençoe grandemente, amém? Vamos orar. Oremos. Querido Deus e bondoso Pai, gratos somos mais uma vez pelo teu cuidado e amor que o Senhor tem tido na vida de cada um de nós. Perdoa os nossos pecados, abençoe a cada um daqueles que estão aqui assistindo, Senhor. Amém. Que a gente possa aprender com a experiência de Jacó o que é ter, Senhor, a verdadeira confiança em Ti. Porque quando está tudo bem, tudo numa boa, é muito fácil confiar. Quando ninguém te persegue, quando você tem comida na sua mesa, quando você tem dinheiro na sua conta, é muito fácil. É fácil demais. E muitas vezes o inimigo que promove essas facilidades a ponto de nos enganar, de nos possuir, Senhor. Achando que isso é bênção, olha, tá vendo o que está passando? Você está passando por isso, por aquilo, não está acontecendo nada, tá vendo como é bom? Mas realmente muitas vezes não acontece nada. A gente não fala do amor de Jesus para ninguém, a gente não dá estudo bíblico para ninguém, e a gente às vezes não percebe que isso às vezes é um pecado, Senhor, de não compartilhar a bênção que nós recebemos. Senhor, nos ajude a ser um testemunho vivo. Nos ajude a ser, Senhor, a Ti, como um filho que confia cegamente no seu Pai.
Nos ajude a ser, Senhor, como crianças, porque Jesus mesmo disse que das crianças são o reino do céu. Nos ajude a ser como crianças, Senhor, e a confiar em Ti. Perdoa, Pai, os nossos pecados, cuida de nós. Cada pecado a gente possa de hoje em diante confessar, se levantar, Senhor, dos nossos joelhos com a certeza de que o nosso pecado foi perdoado, que Jesus intercedeu por eles, e que cada dia a gente possa demonstrar, Senhor, a confiança de poder falar abertamente contigo, confessar os nossos pecados sem nenhum julgamento, sem nenhuma justiça das nossas atitudes, mas com a certeza, Senhor, do perdão dos nossos pecados. Abençoe a vida de cada um, cada família aqui que esteve assistindo o culto. Abençoe grandemente, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de todos. Amém.